Oi, gente, mais um episódio do YouPcast. Hoje nós temos aqui uma referência mundial em oncologia ginecológica, Dr. Guilherme Cantuária. Seja muito bem-vindo ao YouPcast, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom, muito bom. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso YouPcast, o significado do cast? Vamos lá. Como a gente tem dito, o CAST, né? O C é de conhecimento e construção, o A é de autenticidade, o S de superação e o T de transformação. E no fundo, esse é o propósito, né? Porque é assim que a gente acredita que se constrói e se modela uma vida, um caminho, uma estrutura de vida e o quanto ela pode ser produtiva para si, para a sociedade e para o mundo. E por isso que a gente sempre tem buscado encontrar pessoas, conversar com pessoas, trocar ideia, bater um bate-papo com pessoas com esse perfil, com esses propósitos. Por isso o Guilherme hoje está aqui. Maravilha. Estamos tendo o prazer de tê-lo aqui. É isso aí. Doutor, quer falar um pouquinho sobre a tua vida profissional? Tua trajetória? Uma trajetória inusitada, né? Porque nunca pensei em ser médico, não tinha nenhum interesse, não era minha área de estudo ou de interesse no segundo grau em Brasília, né? Família mineira, radicada em Brasília, e não ia fazer vestibular no Brasil, ia nos Estados Unidos, porque fiz a escola americana em Brasília, né? Mas véspera de fechar a inscrição para o vestibular de Brasília, com todo já encaminhado para os Estados Unidos, eu estava no último ano da escola do segundo grau em Brasília, eu fiz a inscrição no vestibular de medicina, uma surpresa de toda a família, né? Dormi, como dizem, dormi astronauta e acordei médico. Legal. E fiz faculdade na Universidade de Brasília, no último ano, que é um internato, né? A gente tem um internato no Brasil, que é a parte prática da gente tinha. A Universidade de Brasília tinha um convênio com a Universidade de Miami, eu vim, passei 12 meses na Universidade de Miami, como fazendo meu último ano da Faculdade de Medicina. Essa é uma vantagem muito grande que tem no Brasil, né? A gente, como estudante, a gente tem uma vivência prática muito maior que o estudante de medicina americano. Eu já vim com muita experiência de hospital, que é aquele ano que o internato, que é um ano seu que você passa dentro do hospital. Sim. E o americano, que estava fazendo os rodízios comigo, né, o estudante americano, tinha zero vivência de hospital. Então, para aquilo ali, para mim, eu tirei de letra. E eu acho que isso abriu muita porta para mim, porque não era comum um professor de faculdade americano, os professores da faculdade da Universidade de Miami, terem visto alguém com tanta desenvoltura dentro do centro cirúrgico. Mas tinha até um caso muito interessante que é de dar risada hoje, mas eu, já no rodízio da ginecologia e obstetrícia, era de madrugada, isso era meu primeiro ano de residente, né? Primeiro ano de residência, a gente não faz praticamente nada, a não ser besteira, né? Leva para lá, café para aqui, mas não não participa muito do paciente, não tem o que se chama hands-on do paciente. Mas era de madrugada, era meu plantão, são 4 anos de residente, então tem R1, R2, R3, R4 plantão. O R1 não ia estar. Entrou uma mulher em trabalho de parto, particular, não era indigente, não era da faculdade, era uma paciente particular do médico, e precisou fazer uma cesárea de emergência umas 2, 3 da manhã. O R4 estava ocupado, o R3 estava ocupado, o R2 estava ocupado, o cara precisava de um assistente. Já viu? O assistente. Aí ele chegou lá, quem é você? Não conhecia, começo da minha residência, primeiro mês meu como residente dos Estados Unidos. Quem sou? Guilherme Cantuária, estou aqui, R1, por exemplo, de papelado. Preciso de uma ajuda no centro cirúrgico. Você sabe, você pode me ajudar? Prazer. Meu pai era médico, né, ginecologista obstetra. Eu já tinha auxiliado meu pai fazendo cesárea há anos, né? Era coisa básica. Então, ele foi muito nervoso para o centro cirúrgico, o professor, né, o paciente dele e tal, a equipe toda lá praticamente nervosa, a paciente era uma
paciente que estava tendo uma cirurgia de emergência, né? Aí o cara começou a cirurgia, o professor perguntou: você tem certeza? Você consegue me ajudar? Você sabe fazer isso aqui? Eu não sei. Bobear sem fazer. Aí ele falou assim, ele de brincadeira pediu a instrumentadora para me passar o bisturi. Eu achei que era sério. Ele realmente queria que eu pegasse o bisturi. Eu peguei o bisturi, fiz a cesariana, fechei a paciente, 30 minutos já estava acabado, estava indo para a sala de recuperação. E o cara não tinha recuperado o queixo caído. Eu fui chamado pela diretora do hospital um dia na manhã seguinte, me perguntou: o que aconteceu ontem à noite? Para mim era uma coisa muito natural, eu já tinha feito com meu pai, né? Então essa vivência prática que a gente tem no Brasil, isso aí me ajudou muito nos Estados Unidos, porque eram áreas, né? Era muito difícil conseguir uma residência vindo do exterior dos Estados Unidos naquela época. Hoje em dia já é difícil, naquela época era impossível. Não tinha. Eu fui o primeiro residente latino-americano da Universidade de Miami, da ginecologia obstetrícia. Você vê, abrir porta para muita gente, né? Porque naquela época era impossível um médico estrangeiro, em área cirúrgica. A área clínica ainda conseguia entrar. Áreas cirúrgicas era impossível. E durante a residência, como eu já tinha também, que lá cheio de letras, né? Porque para mim era uma repetição que meu pai já tinha ensinado. E aí eu fiz a sua especialização em oncologia ginecológica, que são 30 vagas no país inteiro. 30 vagas no país inteiro, com todos os residentes com ginecologia obstetrícia em todo o país. E nessa também tudo ajuda, né? Porque você tem tanta vivência, tanta coisa, e fui para a área de oncologia, né? Hoje em dia, o que eu pratico é oncologia ginecológica e cirurgias ginecológicas. Eu não faço obstetrícia, eu não faço o health maintenance, né? Prevenção, preventivo, não tem jeito. Então aqui é referência para fazer cirurgia ginecológica, que seja benigna também, a gente faz, não tem nenhum problema. E a parte de oncologia, que a gente faz a parte cirúrgica, e a única especialidade em oncologia em todos os Estados Unidos que ainda faz a quimioterapia. Nós fazemos os dois, então a gente pega um paciente do começo, não refere para ninguém, vai até o fim. Então, isso aí é um privilégio, né? Você não reparte a medicina igual às outras especialidades. O oncologista clínico só faz a quimioterapia, o oncologista cirúrgico só faz a cirurgia. Sim, a gente vê a paciente engloba tudo. Do começo ao fim. Isso é um privilégio único. Parabéns. Verdade, gente. Não é à toa, hein, que é referência mundial. Hein? E aí, doutor? E aí, a oncologia você fez, a residência fez em Miami. E a oncologia? Eu fiz na Universidade de Miami também. Também foi em Miami. Tá? E toda essa trajetória, né, do profissional. E quem é o Guilherme Pessoa? É uma pessoa sonhadora, né? Tem muita intuição. Eu não contei. É tão sonhador que eu fui astronauta, né? Mas tão sonhador que em 2019 também abri uma empresa de biotecnologia, um startup de biotecnologia, literalmente para desenvolver remédio na área de oncologia contra o câncer. De tão desapontado e não acreditar no caminho da oncologia dessas grandes farmacêuticas, né, tradicional. Então, é uma empresa pequena, no investimento, né, mas temos vários trabalhos já publicados, o remédio funciona, já desenvolvemos, temos patente e tudo, né? Impressionante, hein? Temos Parabéns. patente e tudo. Mas, então, é uma pessoa que sempre sonha, né? E é movido por intuição, né? É a intuição que me leva. A intuição sempre assim, desde que você se lembra, sempre foi uma guia? Não. A medicina você disse que foi assim. Pois é, mas, Carlos, é ter algo sem saber o que é. Essa é o que eu tinha. Como estudante, como médico, como pai, como tudo. Todos nós temos. A mim, então, o que eu penso é o seguinte: nós todos temos esse divino dentro, né? E a gente não sabe exatamente. Por exemplo, hoje em dia, quando eu leio tudo que eu leio desses anos todos, que seja literatura de hindu, de budista, de místico cristão, o que for, tudo que está sendo falado ali, eu já tive a experiência bem antes, né? Eu
Só não sabia o que era aquilo, o que era. Mas eu sempre segui essa intuição desde o começo. E eu sempre tive esse contato, mesmo sem saber que era aquilo. Impressionante. Eu só fui saber depois já de muita coisa. Né? Aí você foi dando nome, vamos dizer assim, às coisas. Essas experiências. Agora, Pois exatamente. É os termos, né? Exatamente. Você definiu bem. Hoje em dia eu sei o que é. E hoje em dia eu tenho as técnicas para melhorar o que eu já tinha de forma rudimentar. Isso. Todos nós temos, né? A diferença é você limpar tudo que obstrui a sua capacidade de ter aquele poder, aquela intuição. Né? E você não deixar o barulho, né? Os ruídos, os né? ruídos te atrapalharem você seguir, porque é muito fácil, né? E todos nós temos, eu também tive, eu tenho até hoje. sim. Mas hoje em dia eu tenho técnica para tirar o ruído. E cada vez naquela mais. época, graças a Deus, a maré era muito forte. Então o ruído, mesmo que eu tivesse, o ruído tinha muito, porque a gente faz. Não é uma pessoa que está no começo de carreira que não pensa em ser chefe de departamento, de ter uma estabilidade financeira, que quer ganhar dinheiro, quer subir na carreira. Tudo isso faz parte do começo de carreira de qualquer pessoa. Eu não conheço ninguém que... Faz parte do sonho, né? Isso tudo eu tive. Eu sempre fui muito competitivo, né? Uhum. Hoje em dia eu não posso nem jogar pickleball. Né? Porque a minha esposa joga, é fanática profissional. Vai até gostar de eu lembrei dela. Porque joguei muito com ela no começo, pickleball, mas aí comecei a me machucar demais. Mas você se machuca, você faz pirueta demais, você pula, cai, tá cambalhota, grita, nunca vi uma coisa igual. Não é pra tanto, calma. Assim, o negócio, não, se eu botar pra jogar pickleball, eu quero ganhar. Eu não só vou jogar se eu vou ganhar, não empatar nem serve. Aí me machucava demais. Então sempre foi muito competitivo. Hoje em dia eu já acho que competição é secundária, né? Mas as partes da vida são necessárias, né? Eu acho que se não tiver isso no começo, essa ambição, você não chega onde você quer chegar. Mas o mal, o errado, o que é não perceber em alguma parte da sua carreira que aquilo você tem que transformar, que competição já não existe, não está pegada a título, não está pegada a dinheiro, e deixar a coisa ir sozinho. Hoje eu sou chefe, o diretor do Instituto de Câncer aqui do Northside, já tem 14 anos. Nunca pedi, não faço esforço para manter, me mandar embora amanhã da diretoria, pouco me importa. Fico feliz de estar lá, mas eu não estou lá porque quero estar lá. Pelo que você faz. Não é pelo cargo que você tem. Não é a identificação do, né? Eu faço porque parece que eu faço um bom trabalho, tanto que todo ano, há 3 anos, renova um contrato. E não é porque eu peço para renovar, pedem para renovar. Então a pessoa tem que ter essa convicção, né? Você está no lugar certo, na hora certa, e tem que ter o desapego para deixar essa corrente. Para fluir. Para fluir. Essa energia tem uma energia enorme que quer te levar em alguma direção. E se você deixar de dar abraçada desnecessária, tentando ir para o outro lado. Você falou de intuição, Guilherme. E no campo cirúrgico? Já teve vezes de você, ou inúmeras vezes, de você pura e simplesmente, alguém do seu lado, o assistente, não, a técnica é essa, aí vai lá o Guilherme, vê a intuição e vai por outro caminho, faz outra coisa. Muitas outras. Demais. Às vezes você acaba a paciente, você não sabe nem por onde começar, né? A área de câncer é assim, câncer vai invadindo tudo. Então, às vezes, você começa uma cirurgia achando que você tem habilidade para conseguir ressecar o tumor, né? A hora que você entra lá dentro, a coisa está mais preta do que deveria. Às vezes é hora de parar. Então, mas médico bom não é médico que tem só conhecimento, não é só tem técnica. É médico que tem juízo, fazer o judgment, né? Fazer o judgment, a decisão correta na hora certa. Não adianta todo o conhecimento, porque conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. Né? Okay. Conhecimento é você pegar aqueles livros, tudo lá, memorizar tudo.
Sabedoria é diferente. É aplicar. A sabedoria vem de experiência e você ter essa intuição, né? A sabedoria vem com intuição. Saber usar o conhecimento. E eu vejo muito erro de gente, o ego. Às vezes o cara quer, vou lá atacar esse câncer, aí você faz mais mal para o paciente que ele ter parado e ir por outro caminho. Mas você perguntou durante a cirurgia. Eu não opero, mas eu não opero. Eu tenho consciência que alguém opera através de mim. Mas diferente de não sei, essa turma, né? Como chama aqueles espíritas que tem lá em Goiânia, perto de Brasília, como é que chama? Os médiuns. Os médiuns, né? Não tem nada disso. Né? Eu faço cirurgia de forma ocidental. Sim. Não é isso, mas eu tenho plena consciência que quem está me guiando naquele momento é Deus. E às vezes tem coisas impressionantes. Tinha um tumor enorme do lado da aorta, a maior artéria do corpo. Aqui lá, se fizer um buraco na aorta, você perde 3 litros em 3 segundos. Né? Aí você chama o padre na hora lá no centro cirúrgico, não tem jeito. E o linfonodo desse tamanho de um plano, uma ameixa, né? Grudado lá na aorta. Não tinha, só faltava aquele lugar para sair. Eu tinha tirado tudo, né? Só faltava aquela ameixa grudada na aorta. Né? E eu falei assim, não tem jeito. Isso aqui é impossível tirar, porque se eu for, aí tem que ter juízo. Eu vou fazer mais mal do que bem. Aí todo o meu esforço já ter ido lá abaixo. Pois é, todo mundo nervoso nessa hora, né? Porque nessa Imagina hora tensão cirúrgica é uma coisa de tensão de guerra, né? Porque você tá, nesse nível. A gente pode falar disso depois também, né? Mas é tensão de guerra. E todo mundo assim, porque quando eu estou mexendo na horta, o anestesista está com medo, a enfermeira está com medo, o assistente só está esperando a hora que a bomba vai estourar. É tenso. Aí eu vi que estava todo mundo tenso. Aí, literalmente, eu parei, né? Deixei os instrumentos da instrumentadora, só deixei minha mão lá dentro da paciência, a cirurgia aberta. Hoje em dia a gente faz 90% daquela via robótica, mas esse caso não era via robótica, era aberta. Aí comecei a perguntar do fim de semana da enfermeira o que ela tinha feito nas férias, aí do meu assistente, como é que estava o filho dele na faculdade, para baixar que o clima estava tão tenso, estava todo muito, muito preocupado. E nessa, eu deixei minha mão lá dentro, trabalhando, tirando a... Tinha o diabo da bicha na mão. Conversando Com os outros. Sem que eles percebessem? Nada. Perceber. 5 minutos de conversa fiada. 5 minutos de conversa fiada. Eu falei assim, então vamos fechar a paciente. O pessoal, então, tá todo mundo aliviado. Aí eu tirei a bicha e botei do lado ali, fora. Mas tem muitos casos assim. A gente é chamado como... Impressionante, doutor, parabéns. A gente, como oncologia ginecológica, a gente é tipo é o salva-vidas, anjo da guarda da turma da obstetrícia. Porque obstetrícia vai tudo bem, 99,9% dos casos, mas 0,1% é trágico, né? Tem uma hemorragia pós-parto, tem uns problemas obstétricos muito complicados. É morte materna, né? Morte materna é por causa dessas hemorragias horríveis que podem dar no pós-parto, principalmente. E a gente é o que cobre essa turma, né? Porque a gente tem uma tarimba cirúrgica, a gente consegue operar em situações muito adversas dentro do abdômen. Então, quando dá problema na obstetrícia, essas hemorragias escandalosas, é 5 litros de sangue já. 3 horas da manhã a gente corre para o hospital para salvar os caras. Mas você chega, é sangue no teto, no chão, em tudo quanto é lado. Todo mundo, 3, 4 anestesistas ali. Casa a gente já fazia compressão cardíaca. Então, se você não chegar lá com muita confiança, a coisa complica. E isso aí, eu, graças a Deus, tenho. Eu tenho uma confiança que é muito diferente do que uma confiança de ego. Porque ela não é racional. Eu tenho muita confiança. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Claro. Essa é a diferença. Então, doutor, e quando é que, em algum momento da tua vida, isso veio à tona? Ou foi
sendo construído. Foi construído. Essa confiança. É porque a gente tem, às vezes a gente pode duvidar, né? Se a gente não está muito limpo internamente, a gente às vezes pode duvidar. A gente acha que é louco. Acho. A gente pode pensar também, assim, aconteceu muitas vezes. meu Deus, mas será que é mesmo? Não, será que eu estou sentindo uma coisa assim? Só que eu estou inventando o que eu estou sentindo. Será que eu estou inventando o que eu estou pensando? Isso. Será que eu estou fabricando a história? Isso é muito normal. Muito normal. E eu queria entender quando é que isso veio realmente como uma certeza absoluta. Então você fica quieto anos. Porque senão você fala que você está sentindo, você acha que o pessoal vai achar que você é doido. Não, você só vai para a fogueira. Então a diferença da fogueira hoje é que... Eu é muito católica, até com padre para confessar e tal, mas eu tinha um padre que mudou minha vida, né? Lá em Brasília, desde aquela época, na faculdade de medicina, porque não tinha como ninguém compreender o que se sente naquela idade, né? Ainda mais acho que você é louco, ou está sonhando demais, ou acho que você está drogado. Coisa que eu nunca fiz. Delirando? Mas é ter um guia espiritual de uma certa forma, né, para te botar nos eixos, de ter certeza. Porque também você não quer achar que você vai ser santo, né? Então o padre fala assim, bota a mão nas costas, tá crescendo asa? Não está crescendo ar, então tudo bem, então deixa eu falar, é normal. Então, você começa, né? Você tem que ter uma consciência que aquilo não é diferente em você do que em você, do que em você. Que o que está acontecendo, você só está tirando o ruído da frente. Isso. Aos poucos, você vai limpando aquela vidraça para você conseguir ver enxergar pelo vidro. Né? E também foi colaborando muito os próprios sucessos que foram acontecendo na sua vida. E sucessos não só de título, coisas que foram dando certo. Ações, né? Sim, Ações baseadas na espiritualidade, nessa certeza da intuição, vai ouvindo a intuição, vai ouvindo o coração. E você vê que aquilo faz acontecer. E vai realmente construindo essa confiança na própria intuição. Vocês têm uma vantagem muito grande. Chega a ser o sobrenatural. Mas sem dúvida é o sobrenatural, o inexplicável sobrenatural, e é o que é a definição de fé, né? Pedir para explicar, para te dar todos os detalhes, não dá. Fé não explica, né? Aí você tem que ter a fé, né? A fé. Mas esse lado de intuição, de ser sentido, é um lado feminino, né? Mas o lado cerebral feminino é o que tem intuição, tem a parte artística, tem a parte emocional, a parte, eu digo assim, entre aspas, né, a parte masculina do cérebro, aquela parte pragmática, analítica, etc, etc. Né? A pessoa que consegue juntar esses dois, né, aí é o potencial. E eu vejo que o lado materno, mulher, feminino, tem uma vantagem enorme do que a gente, sendo homem, para conseguir seguir esse lado intuitivo, né? Minha esposa, então, não toma uma decisão sem... Eu posso já estar tomando a decisão tomada. Eu já falo para ela que eu vou tomar. Mas eu espero ela dar o ok, e quando ela fala que não é para ir, não vai. Contra a minha vontade, muito contra a minha vontade, eu não vou para o meu lado. Aliás, Estão prestando atenção? Não, aliás, você começou a falar da esposa, eu ia justamente perguntar isso. A gente vai ter que repetir essa fala, hein? Eu ia perguntar justamente isso quando ele começou. Às vezes eu vou tomar uma decisão que ela tomou sem nem contar para ela que ela estava correta, que daquela também não dá mais atenção. E esse contexto? Porque eu confio mais na intuição, e eu sei que o lado feminino tem muito mais forte do que o lado analítico, pragmático. Claro. Porque a intuição, ela vem de uma outra fonte, né? E aí você usa mais o lado pragmático, prático, para fazer acontecer. O lado prático, exato, o realizador, aí vai. Aí agora, o caminho, e Falou bem. Sem colocar essa entrada da sua esposa na sua vida, veio facilitar esse caminho, né, essa união da sua percepção, da sua validação cada vez maior. Como que foi esse encaixe aí nessa história? A Ana Lúcia, minha esposa, ela era namorada minha desde a faculdade de medicina, né? A família dela, ela morava na frente da Universidade do Brasil.
os pais dela, numa interquadra lá. Então, eu morava longe, morava lá no Lago Sul. Eu cheguei na faculdade, demorava para chegar, para voltar para casa, então. Sabe como é que é a faculdade? Você tem duas matérias de manhã, uma lá no final, quase de noite. O que você vai fazer no meio daquele tempo todo, entre uma matéria e outra? Voltar para casa era difícil, voltar para lá. E não tinha ninguém em casa, né? Então eu sempre ia para casa almoçar na sogra e no sogro, né? E isso foi espetacular, né? Porque era a melhor comida, tratavam bem, suco pronto. Então eu vivia a faculdade e ela foi agora é difícil, é arrumar uma companheira para aguentar, porque é advogada, formada, advogada, concursada, tinha emprego no Brasil, fazia a loucura de deixar essa carreira para te acompanhar nessa aventura dos Estados Unidos. Mas isso aí você tem que fazer por etapa também, né? Quando você faz um negócio desse, cara, você não pode falar assim, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou morrer lá, aposentar lá. Então você não traz ninguém, né? Não. Aí então você faz o seguinte, eu vou lá fazer 4 anos de residência, vai voltando. E ela acreditou. Mas até eu acreditei. Era um propósito mesmo. Né? Meu pai era médico em Brasília. Você tinha... Era uma celebridade na cidade, meu pai. Meu pai até hoje, meu pai abriu porta para qualquer coisa. Eu sentava no restaurante falando, meu pai estava tudo todo mundo te tratando bem. Meu pai era uma pessoa de um coração, nossa! Esse lado... Eu fui, você me perguntou, como é que você começou? Era entendendo meu pai, né? Porque como eu vivi muito junto do meu pai na faculdade de medicina, eu vi que ele tinha algo especial. Meu pai trabalhava metade do tempo na Universidade de Brasília. O salário de professor na universidade é isso aqui. Clínica particular, de tarde, de manhã, tratando de indigente. E o jeito que ele me tratava, indigente, sem dinheiro, sem nada, no serviço público, era algo espetacular. Não existiu ninguém que eu vi na minha carreira com aquela habilidade de relação médico-paciente. Até hoje, quando eu trato meus pacientes, eu trato como ele. Porque eu quero imitar ele. Uma referência. Ele é especial. Então, esse lado então, ele tinha. Então, era voltar para Brasília para trabalhar com meu pai. Eu tinha que herdar um consultório. Ele já tinha nome na cidade. Meu sobrenome é Cantuária. Então, a faculdade de medicina era Cantuarinha. Eu tinha que aguentar essa. Né? Cantuarinha, legal. E só porque era o seu pai que dava para aguentar o Cantuarinha. Cantuarinha, eu tinha que aguentar essa. Acabou 4 anos de residência, eu não me senti preparado o suficiente para fazer o que eu queria. Eu queria ser um cirurgião completo, né? Ginecologista obstetra é um cirurgião limitado, né? Só faz cesárea, um pouquinho de gineco e não tem a confiança. Mas ser um cirurgião oncológico, você trabalha abdômen superior, fígado, baço, rim, bexiga, linfonodo, aorta, se te dá uma tarimba cirúrgica, eu queria ter essa liberdade de eu começar um caso, não chamar ninguém. Para chegar voltar a trabalhar com ele, mas estar mais perto de toda a magnitude que você sentia nele. Eu queria ter experiência que eu tive durante o treinamento, que se eu estava dentro da cirurgia com um ginecologista, ele tinha que chamar um oncologista neurológico para tirar ele do problema. Eu falei assim, eu não quero ser o cara chamando alguém. Eu quer resolver tudo. Eu quero saber resolver Autonomia. o problema. Aí eu falei assim, Ana Lúcia, vamos ficar mais 3 anos. Porque eu preciso de mais 3 anos para ter esse treinamento. Ela falou, tá bom, mais 3 nós ficamos. Aí acaba 3, aí fica aquele negócio de Ana Lúcia, ganhamos nada de dinheiro. Vamos escravos 7 anos de um sistema, né? Residente, fellow, você não ganha nada. Teus amigos ganham dinheiro, carro grande, você lá com o pior carro do mercado, não ganham nada. Eles vão ganhar um pouco de dinheiro para voltar, pelo menos. E assim foi 34 anos. E aí de Miami você foi? Aí fui para... Aí tem esse negócio, que ninguém quer médico nos Estados Unidos, que é do exterior, né? Porque senão você compete com os locais. Claro. Então eles te formam, mas querem que você puxe o carro e mude de lado do teu país. Então você tem que, para você conseguir ficar, você tem que fazer o que chama de praticar medicina no underserved area, né? A área de necessidade, onde precisa de médico. Aí eu fui 3 anos, uma cidade pequena em Kentucky, né? Então é a cidade onde meu primeiro filho nasceu, Lucas. Eu ia fazer essa pergunta. Isso sem os filhos ainda?
Sim, não tínhamos filhos até irmos para Kentucky, Tá, né? lá que Lá veio primeiro. nós tivemos nosso primeiro filho lá. Aí ficamos, o contrato com para transformar o teu visto de residente com visto de trabalho, para H1B. Uhum. Para você poder aplicar para o Green Card, você precisa desses 3 anos de H1B em algum lugar que os Estados Unidos precisam de você. E foi em Kentucky que eu fiz isso. Foi uma vida muito boa, cidade pequena, 50 mil habitantes. Como era cidade pequena, um cara treinado, como eu tinha sido já treinado para ser top. Não era, eu fui treinado para isso, né? Como outros 30 pessoas nos Estados Unidos a cada ano, tinham 30 pessoas que iriam ser treinadas para estar nesse nível. Claro. Eu era um dos 30. Só que era estrangeiro. Só que, exato, mas era um dos 30 que esses caras ficam em Nova York, São Francisco, Sim, Miami. sim. E eu fui para o interior de Kentucky. Chegou lá, resolvendo tudo, ninguém tinha resolvido tudo. Podia ter entrado na corrida para ser prefeito lá. Isso que eu ia falar, te deram a chave da cidade. Já ia falar. Era fácil. Te deram a chave da cidade, ó, chega, resolve tudo. Era fácil. Mas uma vida tranquila, né? Aquela vida do interior. Não é vida de Atlanta. Lá, por exemplo, eu acabava o meu expediente no meu consultório de manhã, meio-dia, ia para casa. Almoçava em casa todo dia, coisa que eu não faço hoje. Assistia o jornal hoje, assistia o Globo Esporte, tudo isso na hora do almoço, entendeu? Aí voltava para o consultório tranquilo. Mais qualidade de vida. Voltava. Tranquilidade. Mas minha Lúcia não tinha como continuar lá, né? Porque ela precisava de um meio onde ela podia crescer também. Claro. E de lá fui para Charlotte, que é uma cidade espetacular. Uhum. E lá fui chefe de serviço lá em Charlotte. Até... aí tipo, posso contar essas coisas, como é que a vida te leva, né? Como é que eu vim para Atlanta foi outra coisa muito interessante. Eu já era chefe de serviço na minha área em Charlotte, né? Topo de carreira, tinha para quem perguntar. Aí meu pai ficou muito doente. E aquilo me destruiu. Eu queria mudar de volta para o Brasil depois desses anos todos aqui, porque eu queria ficar perto do meu pai, no final. E nessa, sem contar para ninguém, não podia contar para o meu hospital. Eu fiz concurso para ser professor titular, abri uma vaga para professor titular na Universidade de Brasília. Eu falei assim, vou fazer concurso, porque aí depois eu volto, já tenho garantido o título de professor. Né? E comecei a conversar com os hospitais particulares de Brasília, para voltar para lá. E nessa eu fui, eu falei, vou ter que voltar, meu pai está doente, vou precisar de uns 2 meses para ajeitar tudo lá. Então parei o consultório 2 meses para voltar, deixei para o meu sócio, né? E voltei para Brasília. Nessa, programa escola, programa tudo isso fiz, para mandar, tudinho, casa, tudo. E eu não falei para ninguém, a não ser para um colega meu aqui nos Estados Unidos. Não contei para o hospital que eu ia embora, só falei para ele de festa. Nessa fofoca de ter contado para um cara que eu estava saindo de Charlotte, o hospital de Atlanta, este Northside, estava num desespero para precisar de alguém na minha área. Desesperado porque tinha todos ido embora. Então não tinha ninguém no departamento. Esses caras daqui me ligaram no meu celular, lá em Charlotte, antes de eu voltar para o Brasil, véspera de viagem para o Brasil. Coincidências. Entendeu? Véspera de viagem para o Brasil, nessa, e falaram assim, ó, vem aqui, nós estamos essa oportunidade. Eu falei para os caras, ó, não estou procurando emprego, não sei nem como é que vocês me ligaram, porque eu não estou procurando emprego, não estou na minha casa procurando nada. Nós precisamos que você venha aqui nos ver. Eu falei assim, ó, não vou. Mas bem, insistiram tanto, o meu voo para o Brasil era de manhã, né? Saí de Charlotte. Eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o teu voo do Brasil. Você não vai fazer nada. Só vem aqui, você vai para o Brasil do mesmo jeito. Só que faz escala em Atlanta. Vai fazer escala em Atlanta por 12 horas. 12 horas. 12 horas, literalmente. Vim aqui no hospital, o CEO do hospital me pegou no aeroporto. Num sábado, fim de semana. Acho que até domingo me pegou lá, porque era um fim de semana que eu estava indo para o Brasil. E nessa, ficar 12 horas, eu fui para o avião
pro Brasil. Minha esposa me olhou assim, não, de jeito nenhum, você não tá. Amávamos Charlotte. Até hoje eu amo a cidade. Tinha uma vida espetacular, estava feliz da vida lá. Eu não sei lá porque eu estava infeliz. Aí, essa de ir pro Brasil, chegando lá, esse hospital me ligou durante os 60 dias diariamente. Mas quando saiu daqui, a sua esposa falou, Atlanta não? Não, de jeito nenhum. E o pessoal não me deixou, mandando contrato, me ligando, tá. Aí eu falei, minha esposa, os caras querem que eu vá para Atlanta, o que a gente faz? E já é problema de escola e tudo. E nossa, mas deu um problema. A minha esposa achou que eu era louco. Não era a primeira vez, velho. Não, assim, tem louco pra tudo, mas midlife crisis, essas coisas assim, isso aí já passou, isso é coisa de médico, você precisa de psiquiatra. É uma coisa pra te ajudar, porque não pode ser, isso não é normal. Isso definitivamente não é normal. Não pode uma pessoa ser assim. Aí nessa, meu pai mal podia se expressar, né? Teve uma doença neurológica degenerativa que manteve a cognição, mas não tinha como, afetava, paralisava tudo, inclusive a corda vocal. Aí ele não conseguia falar muito. Nessa eu falei, pai, eu fico. Assumi o emprego na Universidade de Brasília, dei aula. Já estava dando aula, já tinha dado prova. E o bichinho lá te cutucando por trás. Já tinha dado prova para os alunos, entendeu? Aí, meu Deus, que impasse, não? E tinha um contrato já com o Hospital Privado de Brasília. Risco zero. 2 anos podia ganhar nada para o hospital, risco zero. Contanto que eu desse exclusividade para o hospital. A família instalada. Não tinha nada. Eu estava tudo lá perfeito. E nessa eu falei pro meu pai, assim, pai, eu tô indo voltar agora para falar pro pessoal lá em Charlotte que eu não vou ficar lá. E esse pessoal de Atlanta me fizeram isso aqui durante 60 dias, aqui tal, o que eu faço? Perguntei ao meu pai, tô com essas 3 coisas que eu faço. Meu pai só falou assim, não volta pro Brasil. Aquilo meu pai tem me falado, que era, na sua espinha fica assim, Aí eu falei, tem que voltar pra lá. O que eu faço aqui agora? Porque eu já tinha 60 dias negociado com esse hospital para vir. E eu tinha chegado no topo da carreira de Charlotte, mas a diferença de Charlotte é o seguinte. Charlotte tem 2 hospitais, esses sistemas hospitalares. Não tem universidade. A competição era fraquíssima para competir comigo. E quando você chega no nível que você não tem competição, você não consegue se obrigar a ser melhor. Né? Você não tem. Eu sou aquela pessoa que não consigo ficar quieta, eu sempre quero estar melhor. Então, aqui em Atlanta tem a Emory, tem a Piedmont, tem o Wellstar, tem o Northside. É um conglomerado de gente competente no topo de suas carreiras e muito competitivo. Eu já te falei que eu gosto de competir, né? E esse era o lugar. Eu falei assim, pronto, é lá que eu tenho que ir, porque senão aqui fica esse lenga-lenga aqui. Eu vou definhar. Eu estava acomodado, estava me incomodando. Não é só acomodando, você vai definhando. Sim, e aquilo estava me matando em Charlotte. E eu falei assim, eu preciso dessa aventura. Vim pra cá, já tinha meu segundo filho, nasceu em Charlotte, ficamos há 7 anos. Né? Meus filhos me acharam que o pai era louco, minha esposa, não sei como é que não me largou. E mudança, como é que faz a mudança de uma para outra? Não, aí vou avisar o hospital que eu não ia ficar lá. Que não tinha nem ideia. Em uma questão de 1 ou 2 semanas. Vem pra cá que a gente vai te colocar na prisão. Aí eu fui dizer pros caras que eu ia vir pra cá. Né? Aí o negócio pegou fogo lá em Charlotte também. O dono do hospital, o CEO do hospital, falou assim, vamos sair pra jantar. E minha esposa já não estava me aguentando mais. Exprimido para todo quanto é lado. Aí eu saí pro CEO, me entregou um envelope. Olha, isso aqui é nossa proposta final para você ficar com a gente. Envelope fechado. No final do jantar, depois da sobremesa, depois do café. Vai abrir. Você acredita que eu não abri o envelope? Nunca abri? Não abriu para não criar mais problema na minha cabeça. Eu já tinha tomado minha decisão que eu vim para cá. O racional não atrapalhar. Não, eu joguei. Exatamente. Eu joguei o envelope. Nunca soube que os números estavam escritos naquele contrato. Joguei lacrado fora.
e vim para Atlanta. Racional não é atrapalhar a intuição. Confiei na intuição e vim. Parabéns. Não, mas você se tocou num aspecto que eu acho que existe muita confusão entre competição e disputa. Competição está dentro da raiz da palavra de competência. Na verdade, competição é extremamente saudável, porque na verdade você está desenvolvendo a sua competência. Mais competência. É mais competência. Disputa, não. Tanto é que você pega, por exemplo, grandes esportistas, um tênis na vida, um Nadal e um Federer. Né? Eles são grandes amigos e dizem a mesma coisa do Djoko hoje. E dizem um pro outro, se não fosse o outro, Claro, eu não seria. Porque na verdade, essa é a verdadeira competição. Você está competindo, na verdade, você está desenvolvendo a sua competência. Dá para fazer se você não viver, você tem que ter um propósito. É justamente, né? Você falou muito bem, Carlos, é exatamente isso. Eu não conseguia mais viver naquele lenga-lenga de não poder crescer lá, de não poder desenvolver. Aqui, se eu ficar 24 horas sem estudar, eu já estou atrasado. Já passou. O pessoal é muito bom aqui. Então, isso vai te desenvolvendo. Você tá, a competência como ser humano, como médico, é justamente como, né? como visionário. Aquele tudo lá os médicos te botando que é o melhor da especialidade da região. Eu já tinha ganho anos seguidos em Charlotte. Dos meus colegas médicos. Você vê tudo anônimo, você vai votando quem você quiser, aí depois no final do ano e tal. Aí eu vim para Atlanta. Ninguém me conhece. Absolutamente zero. Numa cidade de 6 milhões de habitantes. De médicos já tem história na cidade. No terceiro ano em Atlanta, desde o terceiro ano em Atlanta, não deixo de ter votado o melhor médico nessa cidade. Muita competência. Depois depois do meu primeiro ano aqui, o hospital já me deu a direção do instituto de câncer. E não é por... Aí você fala que a intuição está errada. Já era para estar aqui, não tinha o não, está errado. Era para estar aqui. Exatamente. Não, se me tirarem tudo isso, como eu já te falei aqui antes, não vai fazer não vai fazer a mínima. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ok. Não, porque é justamente isso. O que você está fazendo, na verdade, é um desenvolvimento. Não é pela sua pessoa, é desenvolvendo uma competência, um talento, uma capacidade, e isso reverbera. Isso se expande para onde você está trabalhando, para suas ideias, para a criatividade, como você falou, de novos produtos. Quer dizer, você expande esse talento. Né? É que isso não te faz mais nem menos. Como pessoa, porque não. Você já é. Você já é. Você já é. Não tem como você ser mais. Você não precisa ser o diretor do hospital para... Não, já é. Isso é só realmente você já nasce uma posição. Sendo o é. Você isso. Já é. Perfeito. Você só vai colocando aquilo em prática, fazendo aquilo acontecer. Não é o título, né? É o que você é como realizador. Você é instrumento de algo muito maior. Isso. E eu só me vejo assim. Eu sou instrumento de algo muito mais poderoso. É lindo. É um instrumento de... Eu deixo esse instrumento, que seja criador, que seja Deus, chama de que vocês quiserem, não me interessa. Justamente. Mas eu deixo divino, né? Fazer o que tem que fazer. Eu saio do caminho. Não atrapalhe. Exatamente. O meu único job, o único trabalho é não atrapalhar, é sair do caminho, é deixar essa força fazer o que ela tem que fazer. Acontecer. Exatamente. E não importa onde você está. E se fosse só para levar a lixeira para frente da casa e trazer a lixeira para trás da casa, se essa é a vontade desse instrumento fazer isso, eu quero, até isso eu quero fazer para qualquer um. Sim, mas é justamente, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo o seu talento. Cada vez mais o seu talento está crescendo. Não tem pequena coisa, né? Não tem pequena coisa. Por esse negócio de título não serve para nada. A pessoa se engana. É o que vem daqui. Título não serve para nada. Nada. Por isso que eu não gosto nem que bota meus títulos. O pessoal põe porque tem embaixo. Procura alguma coisa meu que seja marketing meu, que não é meu, eu só faço para os outros. E para mim, eu não faço para nada. Eu não acho errado quem faça para eles. Mas, para mim, não é o que eu gosto de fazer.
Não é o que Porque faz a diferença. vai acabar projetando algo que eu não sou. Entendeu? E alimentando o ego também, muitas vezes, né? Inclusive, por exemplo, não sei, não vai dar para o pessoal ver, depois a gente pode até colocar uma foto. O Guilherme estava comentando de alguns presentes que você recebeu, como aquela santa, né? Algumas coisas que tem na prateleira que ele recebeu de pacientes. Um quadro que não dá para o pessoal ver. Quer dizer, esses quadros... Essa aqui foi a menina. Essa aqui foi a menina. Eu estava vendo. 7 anos, eu salvei a mãe dela. A menina de 7 anos. Peraí, eu vou pegar. Vale a pena, ó. Olha só. Me deu essa semana passada. A menina de 7 anos trouxe para mim, assinou agora. É um espetáculo esse quadro da menina, né? De 7 anos. Uns detalhes que ela me trouxe bem com a mãe no pós-operatório. E fez para mim. Quer dizer, a pergunta era, qual deles é mais valioso? Esse ou essa parede aqui? Não, isso é logicamente isso aqui. Né? Tem coisas que realmente o dinheiro não... Não, é justo, não é. Isso é o significado mais claro do seu talento desenvolvido. Deixa eu dizer, essa aqui, essa santa Nossa Senhora de Guadalupe, uma mexicana, não tinha indigente, completamente sem nenhum estado migratório, não tinha nada, não tem nada no bolso. Teve um filho no hospital, literalmente entrou em um quadro de coagulopatia. Não, essa aqui foi diferente. Essa aqui foi uma paciente que entrou pela emergência, essa mexicana. Entrou pela emergência, em choque, sério. Diretamente da emergência foi para terapia intensiva. Ninguém sabia nada, porque já chegou inconsciente, já chegou tal, e foi direto para terapia intensiva. Chegou na terapia intensiva e entubaram ela. Aí começaram, vamos fazer o quê? A mulher está morrendo, põe esse antibiótico, pressão caindo, choque, a pressão dá hipertensão, né? Não consegue manter. Aí começam os remédios para manter a pressão, né? 3 remédios para manter a pressão e a pressão ainda caindo. Faz tomografia no desespero, que diabo que essa mulher está tendo para ter esse choque séptico, né? Aí encontra um útero, só tinha uma alteração no útero, lá, horrível. Aí ela, literalmente, o cara da terapia intensiva consulta a gineco, você quer que eu faça o quê? Não tem como. Coagulopatia quer dizer que se abrisse para operar, não tinha como coagular o sangue, não tinha como parar o sangramento, né? Tem esse problema. Então você vai levar para o centro cirúrgico só para matar lá, né? Pra ela morrer lá. Aí o cara da terapia intensiva me liga de madrugada em casa e fala assim, não foi nem o cara da gineco pedindo para ajudar ele. Então, nesse caso, a mulher vai morrer agora em questão de 1 ou 2 horas. E a única coisa que está alterada é essa tomografia da mulher que está cheia de problema lá. Parece inflamado, ninguém sabe o que é. Não sei se nem sei que o problema é aquilo, mas não tem mais nada. Aí, um vasopressor, a mulher está morrendo. Aí tá certo, eu vim para cá, falei com o marido, 2 filhos pequenos. Falei com o marido assim, já para perder a mulher, falei assim, eu fui chamado aqui, tentar ver o que eu posso fazer, mas quando eu soube do caso e fui conversar com ela, você vê quando eu falei que é algo que eu não sei explicar. E eu já cheguei para ela, entubada, completamente inconsciente, peguei na mão dela e falei, eu vou te operar e vou te salvar. Tirando essa mulher, eu operei com uma coagulopatia horrível, consegui ter centro cirúrgico, bem, a mulher saiu andando do hospital 5 dias depois do hospital, foi lá para o México e me trouxe o quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Entendeu? Que lindo. Nossa, isso não explica realmente. Agora, como é que você sabe? O racional, vocês não tem, eu vou operar, eu já vou te explicar que você vai morrer, não tem a chance, é zero, mas eu vou lá jogar os dados, porque não tem outra solução. Mas eu já cheguei sabendo do resultado final da minha cirurgia. Eu já tinha certeza absoluta dentro de mim. Não eram os números. Técnico não tinha jeito. Não. Racional não tinha jeito. Não. É bem a força da intuição, da força da capacidade. E é muito lindo. E assim eu tenho muitos casos. É muito lindo ouvir histórias assim, que vão de acordo com nossos pilares, com o nosso propósito, que é o que a gente acredita
que realmente é o ser humano, um bom ser humano, ouvindo seu coração, ouvindo sua intuição e alimentando cada vez mais essa conexão espiritual, eu acho. E aquela colocação Fantástico. que o D&D já tinha colocado, do S, que a gente tanto fala de superação, da sabedoria. Sabedoria. Né? Quer dizer, Exatamente. isso é o saber e é a ligação que existe realmente do saber como divino, como você falou, em vários momentos você tocou no divino, né? É alcançar isso, e aí você transforma, aí você faz a coisa sem dúvida acontecer na magnitude. E é impressionante o quanto é emocionante te ver falar de tudo isso, e o quanto você... vocês não vão captar isso no vídeo, sinto muito, gente, mas o clima que fica, né, é de arrepiar. A nuca aqui arrepia quando a gente ouve essa força dessa emoção, é dessa força. Parabéns, porque Viviana. você é muito mais do que uma referência mundial como médico. Você é uma referência mundial como ser humano. E isso não tem preço, isso tem um valor assim, ó, e seria incrível se você pudesse falar mais sobre isso para as pessoas, sabe? Mostrar esse lado para as pessoas, porque isso é um exemplo que deve ser seguido, sabe? Muito mais do que um título, muito mais do que um médico, muito mais é um ser humano incrível que tu és. Parabéns. Pois é, mas e como é que você mantém isso sem ser pedante, sem ser egocêntrico, sem ser... Porque... ouvindo seu coração. Sim, então você vai ser cirúrgico assim, eu tenho certeza absoluta que eu vou... Podia ser o ego fazendo isso, eu sou tão bom, absoluto tão bom, que meu ego, meu falso eu, vou levar essa paciente disso. Porque tem muito médico assim. Tem muito médico assim. Mas quando eu falo eu sei que não sou eu. Né? Mas isso é essa diferença. Então você tem que ter essa sabedoria. Que quem fala não é você falando. Né? Você deixar... Mas isso você tem que fazer por onde? Né? Porque não adianta você também, deixa Deus fazer tudo, eu vou ficar aqui sentado e vou deixar. Mas aí também não dá. É uma combinação. Né? É uma combinação de realmente você estar preparado para aquela situação e ter a sabedoria de ouvir a sua intuição, confiar nela e deixar agir. Vou te dar uma dica. Como é que eu faço hoje em dia, né? Meu dia a dia, porque essa dica é muito boa. Essa era aqui a minha última perguntinha para fazer e a gente vai ouvir essa dica que eu tô assim, ó, ansiosa, porque eu quero muito saber o que faz. Como é que isso faz? Aqui é o melhor segredo, a melhor dica para qualquer ser humano. E eu aprendi isso depois de muito tempo, porque também a intuição para você ter é tão básico, é tão bom e funciona 100% das vezes. Porque a gente vai acordar muitos dias desanimado, muitos dias um pouco mais no lado deprimido, muitos dias sem aquela... com dúvidas, né? Com dúvida e tudo, dúvidas. Vou conseguir, não vou conseguir? Vale a pena, não vale a pena? Desisto, não desisto? Vou, não vou? Ou só ler as notícias, primeira meia hora, eu não posso falar palavrão aqui. Nós estamos em casa. Pois o mundo está acabado, não tem mais jeito, não tem... Você fica... É overwhelming, né? O negócio te toma conta de você. Como é que você, então, começa o teu dia e acaba o teu dia bem? Né? Não adianta, você vai ler um livro de 300 páginas, lê outro livro de 300 páginas, lê aquele santo, lê aquele caminho, o outro, 10 mil coisas, você não consegue lembrar nada, que é tanta dica, tanta coisa boa, não absorve nada. Você lê tudo, acha tudo maravilhoso, não absorve nada, e não tem nada prático. Não aplica nada. Né? Então, como é que você vai fazer para fazer prático? E eu aprendi a melhor coisa de praticidade. O pessoal fala em biohacking. Já ouviu esse termo? Biohacking. Biohacking é você fazer de tudo para você conseguir viver mais tempo enganando o teu corpo, né? Então você tenta enganar a biologia natural do teu corpo com suplemento, com isso, com umas dietas dracônicas, o que for, né?
Isso aí chama biohacking. Então, você confundiu o seu sistema neurológico endocrinológico o suficiente para você criar uma vantagem de longevidade de saúde. Eu não vou entrar no mérito se isso vale a pena ou não vale a pena. Eu tenho a minha opinião. Mas tem todas aquelas técnicas de biohacking, né? Vamos fazer isso de manhã, você vai fazer esse tipo de exercício, o HIIT para cá, HIIT, né? HIIT, o HIIT aqui, ou fazer minha dieta ali 3 dias sem comer, ou pular dentro daquela piscina gelada, o que for, dos biohacking. Para a turma sair lá psicologicamente, achando que está vivendo mais tempo. Eu inventei nada. Eu apliquei uma forma de spiritual hacking. Spiritual hacking para você nunca esquecer de tudo aquilo que você vai ler, tudo que você aprendeu desde ser criança até agora. E como é que você consegue sempre estar nesse nível de vibração, que esse nível de vibração divino, né? Que é essa vibração mundial. Tudo é do movimento, né? Isso aí é outro podcast. Tudo é frequência, tudo é vibração. Né? Aí você está naquela vibração perfeita, né? Com o universo. O jeito que eu faço, que funciona 100% das vezes, eu posso ter acordado mal, lido má notícia, mas se eu fizer 2 coisas durante o dia, literalmente, o tempo todo, eu vou estar sempre naquela vibração. Frequência. Então, independente de eu querer ou não, sorri. Entendeu? Então, eu saio da cama e eu vou começar a sorrir. Eu sorrio para entrar do hospital, o cara que está ali na frente, independente se eu saber, estou sorrindo, não quero nem saber, estou sorrindo até para o cachorro. Entendeu? Entendeu? Então, eu abro o sorriso. Se eu estou sorrindo, aos pouquinhos, no outro dia, já melhorou tudo. É um sorriso. Às vezes você recebe uma resposta de alguém e não tem nem ideia porque essa pessoa foi tão gentil comigo ou fez uma coisa, você estava esperando o contrário. Sorri. Então, às vezes eu falo assim, parece que eu até o Coringa, eu vou começar a sorrir sem parar, porque aquele cara, o Coringa do Batman, né? Porque mas funciona. A outra coisa é um exercício de estar presente. Presence. Porque se você está presente, você sente a presença. Então, be present to feel the presence. Então, eu sempre estou presente. Se eu estou presente, eu estou olhando no teu rosto, olhando no teu olho, estou olhando lá dentro, eu estou presente, estou sentindo, eu estou conversando somente com você e estou simplesmente, minha atenção é voltada agora para você. E se eu estou presente, conversando com você, eu estou presente com uma paciente, eu estou andando de um lado do corredor para o outro, eu estou sentindo meu pé no chão, subindo a escada, estou sentindo os músculos da perna. Se eu estou presente, eu sinto a presença. A presença é a presença divina. Então, se você sentir a presença divina, você tem que estar presente. Então, eu passo o dia repetindo na minha cabeça várias vezes, como mantra, sorriso e presença. Sorriso e presença. Sorriso e presença. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Você vai falar mais alguma coisa? Eu fico emocionada, porque é muito de acordo com o meu estilo de vida, é muito de acordo com o que eu acredito, é muito de acordo com o que eu acredito do ser humano, das pessoas, de sucesso. Isso para mim é sucesso. Parabéns. Sucesso é ser feliz, é fazer a felicidade acontecer. Verdade. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado por nos receber, por tudo que a gente ouviu aqui. Não só o que a gente viu, a gente viveu nesse momento. Muito obrigado. Foi muito parabéns. Parabéns. Gente, acho que não precisa dizer mais. Vamos aplaudir todo mundo? Isso merece muitos aplausos, gente. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Não, e ele já deixou dica, hein? Pro segundo podcast, hein? Ele já deixou. Que tem, né? Que nós temos. Muito obrigado, valeu bastante. Gente, uma aula, né? Um grande aprendizado. Até mais. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau.